sente que a vida perdeu a cor? Tá sem paciência com as pessoas? Ou tudo é negativo na sua vida? Tudo é muito difícil de acontecer ou de fazer? Se você está sentindo esses sintomas ou conhece alguém que tem essas características, sabia que isso pode ser depressão? Inclusive, é o tema da websérie Ressignificar de hoje, que é o episódio 2, né, Vivi? Isso mesmo. Vivi, como é que é assim, essa questão da depressão? Por que isso acontece? Tem como a gente entender que está depressivo? Sim. A depressão ela não tem uma causa só, né? Ela é uma combinação de vários fatores. Principalmente assim, a gente tem que ter primeiro uma predisposição genética. Então você pode observar na sua família, se de repente a sua mãe, a sua avó, tem outros casos de depressão. Isso é um fator que influencia. Mas também influencia o próprio ambiente que a gente vive, às vezes o ambiente que a criança cresceu, né? Que você como criança... Se já é um ambiente negativo, isso influencia. Negativo, ou se houve negligência, violência, muita situação, né? Que às vezes pode ter até uma depressão na infância ou ela vir tardiamente, né? Depois da adolescência ou até quando adulto. Às vezes aquele adulto que teve uma infância muito sofrida. Ela na época não pôde, ela não se permitiu, a vida não permitiu que ela manifestasse, veio manifestar mais pra frente. Então, às vezes o ambiente também e os fatores mesmo da vida. Às vezes as perdas que a gente tem, que é bem comum, até a mais comum das causas, né? Às vezes a perda pode ser a perda de um luto, uma pessoa que a gente ama muito, pode ser a perda um divórcio, pode ser a perda financeira, né? Uma empresa, um emprego. Então, as perdas, os traumas também são bem significativos, né? Estresse também pode dar depressão. Estresse, principalmente aquele estresse que ele é repetitivo. Então, eu estou num ambiente de trabalho que, além de ser, não é só estressante no sentido de ter muito trabalho, mas ele é estressante psicologicamente. Às vezes aquele chefe opressor, eu tenho que todo dia acordar para ir naquele trabalho, naquela empresa, e é difícil aquele ambiente, parece que suga todas as minhas energias. Isso vai deprimindo a pessoa, né? Então, até um relacionamento tóxico, né? Um casamento tóxico, uma situação que tira a tua energia mesmo, né? Então, esses sintomas são bem comuns. Também tem a questão química. Às vezes existem remédios que, como efeito colateral, pode dar depressão. Deixa a pessoa triste. Deixa a pessoa triste. Quando você for olhar lá na bula, às vezes está lá. Né? E também a nossa própria química. A química nossa, tanto do nosso cérebro, nossos neurotransmissores às vezes não estão tão legais aí na sua produção, como também a nossa química hormonal, principalmente as mulheres, o estrogênio. Então, assim, qual que é o momento da mulher que mais tem depressão? Às vezes na gravidez, no pós-parto e lá na menopausa, que é onde dá aquela queda de estrogênio mesmo. Então, às vezes é muito comum a pessoa, às vezes, já nos 50, 55 anos, às vezes começar, né, a esses sintomas. E a gente estava até falando um pouquinho antes que tristeza, acho que é o primeiro sintoma que a gente já associa com depressão. Mas nem sempre o depressivo, ele é triste. Sim. Isso acontece, você estava me contando, né? Sim. Então, e às vezes a tristeza é mais fácil de identificar. E quando não tem a tristeza? Como é que identifica? Como é que identifica? Porque muitas vezes não tem. Então ele vai ter mais irritabilidade, muitas vezes aquele mau humor crônico. E outro sintoma também é o ódio, muito ódio por si mesmo, muito sentimento de incapacidade, de impotência, comigo não dá certo, eu não consigo. Então ela se acha realmente inútil, né? Um sentimento de inutilidade é muito grande. E esses são alguns sintomas psicológicos, no caso, o que tá aqui. Aí tem também os sintomas físicos. Tem, porque a gente acaba tendo, né, somatizando, então a gente tem dores às vezes no corpo. Sabe aquelas dores, a gente vai no médico, o médico diz que não é nada. Daí você vai no outro médico, pode não ser é depressão, nada. então? Pode ser depressão. Aquela dor, né, um dia é aqui, um dia é ali, um dia... Aí você, ainda pra ajudar, você vai no Google, né, aí tem uma dor de cabeça, você vai lá, é câncer, né, câncer no cérebro. Aí você vai ficando ainda crescendo mais, aquela ideia, então... aqueles sentimentos assim que parece que ninguém acerta, nem o médico acerta. Eu devo ter uma coisa grave, mas ninguém acerta, porque eu tenho que estar sempre como vítima, né? Porque a depressão ela é extremamente vitimista. E isso, por isso que eu até falei, né, pra você antes, e até posso colocar agora a questão da gente fazer um trabalho voluntário. Porque ele trabalha justamente
contra essa situação. Como a gente, o depressivo, ele fica muito em si mesmado, só pensando em si, o trabalho voluntário, ele é pensar no outro, pensar no próximo, né? Fazer o bem pro outro. Isso é maravilhoso. Sim, ajuda a tirar o foco da gente mesmo, né? E outra coisa que também pode estar acontecendo fisicamente é a diminuição do desejo sexual, né? Então, às vezes tá com um problema no casamento, mas na verdade não é nem o marido ou a esposa, às vezes é a depressão da pessoa. Exatamente, a depressão, porque às vezes, até às vezes a gente pensa, é a mulher que diminui o desejo, mas às vezes o homem também diminui o desejo sexual, né? Ele pode trazer impotência sexual. Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando o seu marido ou você que é homem, né, está nessa situação, puxa, será que eu não estou depressivo? Será que o estresse não está tirando toda essa minha energia? Porque o estresse crônico pode levar a E é importante até porque, por exemplo, se o homem começa a perder o desejo sexual, a mulher começa a se sentir rejeitada. Exatamente. E às vezes não tem nada a ver com ela, às vezes é uma questão dele mesmo, né? Então, de repente, a mulher também ajudar o marido nesse sentido, né? Com certeza, até porque às vezes as piadas, as brincadeiras, as ironias deixam a pessoa mais para baixo ainda, né? Se ela já não tá conseguindo ter aquela ereção do jeito que ele sempre teve, então ele por si só já se sente o pior homem do mundo, né? Então a mulher ela vai precisar de muita sabedoria nesse momento, né? Então, mulheres, fiquem atentas e cuidem aí, né, dos seus homens, né? E tem também a questão dos sintomas sociais, né? Tem. Então, o isolamento é o mais característico, né? Como eu falei, a pessoa não começa a não se dar bem já dentro da família, se irrita com o marido, com os filhos ou com a esposa, se isola lá no quarto, não sai mais com os amigos, tudo irrita. Então, esse isolamento faz aquela questão da vitimização também. Será que alguém vai me procurar? Será que alguém vai me ligar? Será que alguém me manda uma mensagem? Só que ao mesmo tempo é um tiro no pé, porque quanto mais eu me isolo, né, menos eu tô interagindo, e quando a gente não tá interagindo, as pessoas tendem a não ligar, né? Porque às vezes ela liga uma vez e você não quer ir. Vamos lá dar churrascaria, não vou. Desiste, né? A pessoa desiste, você vai ficando cada vez mais isolado, esperando, viu, ninguém me liga, ninguém me manda uma mensagem. Então, na verdade, a gente que vai promovendo esse isolamento. E tem uma questão também, assim, Vivi, que na verdade, às vezes a gente fica esperando dos outros para nos ajudar. E na verdade a pessoa, ela precisa tomar essa posição, essa decisão, eu preciso mudar. Eu não estou bem, então eu quero uma mudança. É assim que tem que funcionar. Eu quero uma ajuda. Talvez ela sozinha ela não vai conseguir a mudança, mas a ajuda ela precisa, né? E ela precisa estar aberta para isso. Precisa estar aberta para isso. Mas o que é importante também observar, a questão do trabalho, o nosso desempenho no trabalho. Como eu falei, a gente às vezes não tem vontade de trabalhar. Por exemplo, se a pessoa depende de comissão, ela vai vendendo menos, a comissão dela já vai baixando. Aí ela vai ficando mais desanimada. Ela vai ficando desanimada, parece que ela não tem força para ir visitar os seus clientes. Né? Então, assim, acaba que a depressão vai trazendo um prejuízo financeiro. Vai trazendo prejuízo. E vira uma bola de neve, porque vai tudo piorando. Aí começa a brigar em casa, começa a brigar com as crianças. Traz prejuízo nos relacionamentos, no casamento. Quer dizer, na verdade, a gente não pode achar que a depressão vai se resolver por si mesma. A gente precisa procurar ajuda porque um problema leva a outro, como você falou, e vai chegar isso não é um sinal de fraqueza pedir ajuda. Não. Né? Isso é muito importante, né? Porque eu penso assim, sabe, Vivi, que o ser humano ele foi feito para se relacionar. Então, ninguém precisa passar sozinho por um problema. Então, se não tá bem, procura conversar com alguém. É importante, né? Muito. E outra coisa também que eu vejo, assim, algumas pessoas que já ficam pensando, eu não vou procurar ajuda, porque daí eu vou ter que tomar remédio. Tem que tomar remédio para depressão? Como é que é esse negócio? É muito importante, assim, haver uma avaliação, né? O psiquiatra, que é o médico indicado, né? Porque às vezes também o que acontece? Às vezes a mulher reclama ali pro seu ginecologista e ele passa, às vezes, aquele genéricozão ali, né? E não é, às vezes, muito indicado para a situação dela, porque existem vários tipos de depressão, então o ideal é ir no psiquiatra, ele fazer uma avaliação. A depressão leve não precisa de medicação. A gente trabalha com análise, com terapia, a gente trabalha mudando hábitos, que já vai falar daqui a pouco, mas a depressão já média, mais severa, né? Ela realmente precisa de uma medicação. Mas a medicação, ela não é para sempre. Se ela fizer certinho o tratamento, fazer a terapia, é por um período. E o médico que vai dizer quando vai tirar e vai tirando aos poucos. Você não tira de uma vez só, porque não dá.
É que senão dá zica, né? Da zica. Ele vai tirando aos poucos, aqui a gente chama de desmame, até a hora que ela vai ficar sem a medicação e bem. Legal. E como que eu vou detectar se eu tenho uma depressão leve, média ou grave? Vindo fazer uma análise? Isso, ou no próprio psiquiatra, ou você também ele pode vir aqui, a gente observa aqui através da nossa análise e a gente perceber que precisa de medicação, a gente já encaminha. Se a gente perceber que é bem leve, que essa pessoa não tem tantos prejuízos no seu dia a dia, então a gente trabalha com, além da análise, com algumas outras orientações, até as terapias naturais, né? A auriculoterapia que a gente faz aqui também, né? Pelos pontos da orelha. E também as massagens, aquelas massagens relaxantes, a massagem de pontos também, chinesas, são ótimas. A caminhada ao ar livre, né? Sociabilizar, o sol, a gente aumenta a vitamina D, porque muitas vezes também a baixa de vitamina D traz desânimo, né? Baixa de zinco. O ômega 3 baixo também, alguns nutrientes baixos no nosso organismo. Então a também. alimentação é muito importante, ela também está equilibrada. Ao mesmo tempo que a gente tem alimentos que ajudam, né, no combate à depressão, como as castanhas, por exemplo, as nozes, são alimentos riquíssimos, né, a sardinha, o atum. Ao mesmo tempo existem alimentos que pioram o quadro de depressão. Como? São todos os processados. Tudo aquilo que é industrializado, salsicha, químico, isso. Tudo. Já foi comprovado, existe um estudo que comprova que os alimentos processados, eles inflamam mais, eles são inflamatórios, chamados pró-inflamatórios, as nossas células cerebrais e dificultando a neurogênese, que é você formar novos neurônios. Então, por isso que hoje a nossa sociedade deixa preguiçosos. Deixa preguiçoso. Por isso que às vezes algum dos sintomas também de depressão é essa dificuldade, essa lentidão, a dificuldade de memória. E eu percebo que quando eu tô comendo bonitinha, comendo alimentos saudáveis, eu realmente fico muito mais disposta. Nossa. E atividade física junto, então, aí fechou, né? Aí fechou, né? Só falta a gente entrar nessa disciplina. Isso, a gente já sabe, né? O primeiro passo. Agora sabe. O próximo passo é realmente colocar em prática, né? Por isso que quando a pessoa tá muito depressiva, ela precisa de uma medicação. Porque às vezes ela não consegue, ela sabe que tudo isso é importante, mas ela não tem força. Então a medicação é o primeiro passo para ela conseguir vir aqui na terapia, deitar nesse divã e falar, porque às vezes senão ela vem aqui e só chora quando ela tá muito mal, né? E a gente tem que estar muito também assim preocupado com pessoas que estão com pensamentos suicidas e pensamentos de automutilação. Então aí já é um sinal vermelho. Sinal vermelho. Então se você, às vezes você nunca tentou o suicídio, mas se você pensa frequentemente, você precisa fazer a sua avaliação, precisa ir na medicação, no psiquiatra, fazer a terapia, porque aquele que pensa muito pode vir a fazer. Entendi. Então, se você conhece alguém ou se você mesmo está tendo esse pensamento, pode vir procurar a Vivi, né, Vivi? Mesmo. Você é toda ouvida. Totalmente. E falando um pouquinho, Vivi, por exemplo, das sessões, que são as análises, alguns vieram me perguntar, foi muito legal, quero aproveitar e agradecer, né, quem esteve com a gente no episódio 1. Foi muito bom mesmo. Teve algumas pessoas que mandaram mensagem no direct e uma das coisas assim que eu detectei é a preocupação, nossa, Érica, muito legal, mas eu não sei se cabe no meu bolso. E aí eu fiquei assim pensando, falei, nossa, é realmente algo que eu falei, Vivi, eu quero falar sobre isso. E nós, inclusive, até pensamos num presente, num carinho para quem tá acompanhando a gente nessa websérie, com um valor diferenciado para as pessoas verem que é super acessível. Então, a Vivi já me autorizou a falar para vocês que uma análise para você vir aqui, não precisa, né, fechar o pacote, vir aqui para fazer uma análise para ver se você se adapta, você entender como é que funciona, R$100 a hora. É isso, né, Vivi? Exatamente, R$100 a sessão. Então esse é um presente para quem tá assistindo, porque o valor normal é 140, né, que você me falou. E aí para quem tá nos acompanhando, pode entrar em contato pelo WhatsApp, né, mandar pelas redes sociais, olha, eu tô acompanhando a websérie, vi com a Érica, ou enfim, né, só detectar que colocar que assistiu de alguma maneira que vai ter esse valor especial como um presente. Isso mesmo. Né? E como eu te falei, você vai de repente gastar menos em farmácia, né? Economizar. Às vezes esses R$100 ele vai ser um investimento para a vida, né, das pessoas. Sim. E vai economizar muito de outros lados. De outros lados, inclusive até as compras compulsivas, né, aquele exagero, às vezes também em salão, em alguma coisa que às vezes a pessoa tá tão mal que ela tenta se arrumar por fora.
né? Ela tenta resolver a tristeza dela de fora para dentro. Quando a gente tem que investir é de dentro para fora. Porque depois que você tá bem dentro, aí você pode até estar descabelado, mas você tá bonita. Tem atitude, sabe aquela coisa de segurar o look? E aí, minha gente, vocês aprendem dicas de moda com a Japa e aí a parte de dentro com a Vi pra segurar o look, né? Muito bom. Então, olha só, a gente vai voltar mais um episódio, né? Pra falar sobre a ansiedade, né? Que também pode estar associada com alguns sintomas que a gente já até citou aqui. Sim. Então, a gente faz o convite para que você acompanhe no próximo. E se você, né, conhece alguém, como eu já falei, compartilha, né, Vivi, escreve aqui. Isso. Inclusive, a gente tem algumas perguntas que a gente vai responder no próximo. Isso, sobre a ansiedade, né? Que a ansiedade também é muito comum. Hoje em dia, nessa vida corrida, quase todo mundo aí se identifica com a ansiedade. Acho que eu sou uma delas. Vivi, obrigada. A gente tem muito mais coisas para falar. Nossa, Vivi. E a gente vai falar no próximo, né? Isso e aí mesmo. a gente espera, vocês também podem escrever para nós. Então é isso? Tudo bem. Obrigada. Beijo.